Bom dia, o meu nome é Luís Veiga Martins e em nome da nova School of Business and Economics eu gostava de dar as boas-vindas a todos que se encontram a participar nesta conferência, que é a terceira do ciclo de conferências da nova SBE, no âmbito da plataforma We Have a Role to Play. Esta conferência será dividida em três momentos. O primeiro momento, em que será aberto um debate entre os participantes, entre os convidados, que desde já gostaria de agradecer a terem aceito este convite. O segundo momento, de cerca de 15 minutos, que será constituído por perguntas que serão colocadas pelos participantes, e agradecia que colocassem o nome e a entidade a que pertencem e colocassem as perguntas no Q&A que está aí na parte de baixo do ecrã, onde podem então colocar as vossas perguntas. Um outro momento de cerca de 15 minutos, são os 15 minutos finais, então que é um espaço dedicado às perguntas dos senhores jornalistas, que desde já agradeço também a participação. Deverão colocar o nome, o meio que representam e a pergunta. E depois as perguntas todas recebidas serão selecionadas de acordo com a ordem de recepção das mesmas, tanto da parte dos participantes como da parte dos seus jornalistas. Como certamente não haverá tempo para responder a todas, iremos selecionar por ordem de chegada. E por isso agradecemos já que coloquem então as perguntas. Os primeiros novos casos de coronavírus foram anunciados no fim do ano na China e bastaria 2 meses para Portugal ter os primeiros infectados deste inimigo invisível que leva a que a partir de agora passemos a considerar o antes de Covid e o pós-Covid. A Direção-Geral de Saúde ativou imediatamente o dispositivo de saúde pública do país. Novos termos, novas expressões passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia. Isolamento vertical versus horizontal, R0, confinamento, distanciamento social, máscaras, etc, etc. Mas, acima de tudo, há que destacar o trabalho herculeano dos profissionais de saúde, um exército de excelência que, desde já, em nome da nova SBE, nós gostaríamos de agradecer. E agora, o que vai mudar em Portugal no setor da saúde? É sobre isto que vamos agora falar e passo já a palavra ao moderador desta conferência, o Daniel Traça, o Dean da nova SBE. Obrigado, Luís. Obrigado a todos por tiraram do seu tempo para vir participar neste evento e, sobretudo, àqueles que aceitaram o convite para estar aqui presentes e para falar e conversar durante um pouco de tempo sobre este desafio importante. Temos estado a falar de economia, a nova SBE é uma escola de economia, mas hoje em dia, mais do que nunca, a economia é a saúde e a saúde é a economia. Portanto, debater a economia sem perceber o contexto daquilo que se passa na saúde, certamente ficaria incompleto. E é nesse sentido que nós convidámos uma série de pessoas, alguns estão ligados ao universo da nova SBE, outros estão ligados ao universo da Universidade Nova de Lisboa, e ainda outros mais ligados a todo este meio da saúde e da economia da saúde, que eu passo a apresentar. A Carla Nunes, que é a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, a Céu Mateus, que é presidente da Associação Portuguesa da Economia da Saúde, o Miguel Guimarães, que é bastonário da Ordem dos Médicos, o Pedro Oliveira, que está à frente da iniciativa do Patient Innovation e é professor na nova SBE, e por último o Pedro Pita Barros, que é professor da área da Economia da Saúde, também na nova SBE. Um painel de excelência para debater, no fundo, aquilo que se vai passar na saúde em Portugal, não só do ponto de vista da saúde pública, mas do ponto de vista do ecossistema da saúde, dos atores da saúde, dos médicos, e também para dar algumas recomendações às empresas, que estão certamente muitas a ver esta emissão, para dar algumas recomendações de como é que neste mundo, que é francamente diferente daquilo que era há apenas 2 meses atrás, tomar decisões de gestão, tomar decisões de gestão de pessoas, tomar decisões de gestão de estratégia, é afetado pela pandemia que estamos todos a viver. E sem mais demoras, eu ia se calhar começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta eu gostava de a dirigir ao Miguel Guimarães, que está aqui, bastonário da Ordem dos Médicos, um médico próprio emitido neste momento do hospital onde está a trabalhar, e obrigado, Miguel, pela disponibilidade para conseguir fazer também isto. Mas os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde, já se bateram em panelas em literalmente todas as cidades do mundo, mas o reconhecimento ainda está por fazer. A realidade da vida de um médico, a realidade da vida de um profissional de saúde, a realidade da vida de um enfermeiro durante todo este período é algo que às vezes nos passa um bocadinho desapercebidos. Vemos as imagens, vemos os filmes, mas não percebemos o que é que isto quer dizer. O Ministro da Saúde francês, ainda ontem, aliás,
fez um anúncio de que havia haver uma alteração total do sistema de saúde em França, e eu vou citar as palavras deles, e ele diz assim: nada será como era antes, a França viu o que deve às suas enfermeiras e aos seus profissionais de saúde. O seu trabalho é o orgulho de toda a nação. E, portanto, vai haver uma reavaliação daquilo que é as carreiras em França, na sequência daquilo que se passou. A minha questão é esta: são estas, o que é a vida de um médico? O que é a vida de um profissional de saúde? E como é que acha que essa vida, do ponto de vista das carreiras e da sua organização, será alterada depois da pandemia que estamos a viver? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui convosco, e agradeço também à nova SBE esta ideia de fazer estes webinars, que eu acho que são importantes. Deixe-me começar pelo início. Estamos a falar temos aqui um webinar em que se vai falar de saúde e de economia, penso eu, serão os aspectos principais. E eu lembro que um estudo da nova IMS relativamente àquilo que aconteceu em 2018, do impacto que o investimento na saúde podia ter na economia, chegou-se à conclusão que o INCAN, só por via de menor absentismo laboral e, portanto, e consequente aumento da produtividade, tinha um impacto na economia de cerca de 5,1 mil milhões de euros. Ou seja, investir na saúde, já existiam muitos estudos que mostravam que era fundamental para os países investirem na saúde. Agora temos aqui uma certeza, é que o impacto negativo na saúde, como aconteceu com este novo coronavírus, pode abalar completamente a economia, a justiça, a educação, todas as áreas. Portanto, é um momento para aquilo que o presidente francês, respondendo diretamente à sua questão, diz ser feito em todos os países. Isto é o momento das pessoas pensarem que, se investirem a sério na saúde, se investirem nas pessoas que fazem os serviços de saúde, e eu recordo que o Serviço Nacional de Saúde, sem profissionais de saúde, vale zero. Vale pelos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, mas quem o faz todos os dias são todos os profissionais de saúde. Portanto, as palavras do presidente francês são sábias, são palavras que devem ser ouvidas por todos os dirigentes da Europa. Aliás, a França tem tradição nesta matéria, e isto é importante, porque este é o momento adequado para nós repensarmos o serviço de saúde como um todo, introduzirmos aquilo que é novas facetas no serviço de saúde, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, para que a nossa capacidade de resposta seja otimizada e sobretudo, seja mais benéfica para os nossos doentes, enfim, os cidadãos portugueses de uma forma geral, e este é o momento de facto indicado. E, portanto, eu vejo com bons olhos e fico satisfeito. Eu ainda não sabia, ouvi hoje aqui a primeira vez, que uma pessoa tão importante como o Presidente de França tenha relevado esse aspecto. A vida dos médicos nesta crise é a vida que os médicos costumam ter. Obviamente agravada, eu quando falo dos médicos, enfim, eu diria dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. A minha tendência para falar dos médicos é grande, porque de facto, neste momento, estou a representar também os médicos. A vida dos médicos é isto, é uma vida de dedicação, é uma vida em que muitas vezes lidam com situações complexas, é uma vida em que existem algumas incertezas. Veja bem que nós ainda estamos no imponderável da incerteza, perante esta guerra biológica que temos nas mãos. Há muitas respostas que nós ainda não temos e que hoje seguramente quem nos está a ouvir vai querer saber, bom, mas podemos fazer isto, é melhor fazer aquilo. As pessoas têm muitas dúvidas, nós ainda não conhecemos o vírus de forma profunda para podermos lutar contra ele de forma mais eficaz, mas há neste momento milhões e milhões de pessoas que se dedicam à investigação, a tentarem conhecer cada vez melhor o vírus e encontrarem o melhor caminho para a gente conseguir de facto eliminar, não já, mas daqui se calhar 1 ano, 2 anos, 3, não sei, eliminar este vírus da nossa vida. Mas eu gostava de realçar que, tal como todos os cidadãos portugueses, quando esta situação começou, e porque a situação começou com muito impacto na comunicação social, eu lembro que a comunicação social basicamente apresentava imagens de Itália, e depois imagens de Espanha, e depois imagens de Itália, ou seja,
a comunicação social centrou-se nos países em que a situação era claramente mais grave. E ficou para trás os países que estavam a lidar bem com aquilo que era o combate a esta infecção. E isto produziu nas pessoas, e isto também atingiu os profissionais de saúde, são pessoas como todos nós, atingiu as pessoas de uma forma muito grande. E numa fase inicial as pessoas ficaram com medo. Em vez de terem respeito por esta infecção, também tiveram medo. O medo que, aliás, se traduziu num impacto enorme de faltas a consultas, cirurgias, exames no próprio Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o que é que aconteceu? Houve um stop à não-Covid. Os profissionais de saúde rapidamente recuperaram. No início ficaram apreensivos, mas começaram a tratar a Covid como tratam qualquer infecção. Obviamente com as devidas proteções, obviamente seguindo aquilo que são os conselhos da Autoridade Nacional de Saúde, obviamente também cumprindo as regras. Eu hoje estou aqui no Hospital São João, tirei a máscara este bocadinho para poder estar a falar para vocês, mas nós estamos todos de máscara dentro do hospital. Eu estou agora numa sala de consultório com a porta completamente isolada e acho que eles fizeram um trabalho muito importante. Um trabalho muito importante que se suportou basicamente no respeito pela infecção, mas afastando o medo da infecção, nas competências próprias de cada profissional de saúde, que agregaram de uma forma exemplar naquilo que nós muitas vezes falamos e que depois não se aplica às vezes na prática, que é o chamado trabalho em equipa. Isso tem um grande espírito de trabalho em equipa e acrescentaria um elevado sentido humanista e solidário, que não é característico apenas dos profissionais, é característico da população portuguesa. Aliás, esta característica única dos cidadãos portugueses, que é terem este elevado sentido humanista e solidário, levou a que a nossa resposta tenha sido muito melhor do que aquilo que as pessoas poderiam estar à espera. Isto é, os próprios cidadãos, as próprias instituições da sociedade civil foram antecipando aquilo que eram as medidas necessárias para conseguirmos lidar da melhor forma com esta infecção. E isto é de relevar, aliás, quando o nosso Presidente da República, há uns tempos atrás, falava do milagre português, o milagre português são os cidadãos portugueses. É que esta característica única que nós temos de ser português. E isso foi muito útil. Claro que agora temos aqui outros desafios à frente, será desses que vamos falar. Eu penso que os meus 5 minutos já acabaram e peço desculpa porque já provavelmente estou-me a estender um bocadinho e vou ficar por aqui e disponível para responder a outras questões. Eu teria muito mais coisas para dizer, mas acho que vou respeitar o tempo. Obrigado. Obrigado Miguel, e pelas palavras, pela inspiração, mas também por esta mensagem que eu acho que é muito importante, é que no fim disto tudo temos profissionais de saúde, temos Sistema Nacional de Saúde, mas quando se trava uma batalha com uma pandemia deste tipo, é o Estado e o sentido humanista, como referiu, e o sentido solidário e o sentido de responsabilidade das populações que permite avançar. E aí, de facto, é fantástica a forma como, mais uma vez, os médicos em Portugal, mas também os cidadãos em Portugal, conseguiram dar passos largos. Eu não diria que se ganhou uma guerra, mas certamente as primeiras batalhas correram bem e isso é um bom pronúncio. Mas eu, se calhar, ia pegar nos comentários do Miguel sobre a questão do Serviço Nacional de Saúde, e falou ele dos médicos como o suporte do Serviço Nacional de Saúde, das pessoas, mas o Serviço Nacional de Saúde, obviamente, também tem uma componente institucional grande, tem uma componente económica grande, e nesse sentido ia passar um bocadinho a Céu Mateus e passar para si esta questão do Sistema Nacional de Saúde, a capacidade de resposta que teve pelas pessoas, mas também, francamente, institucionalmente, a capacidade como aumentou a sua capacidade física para resolver esta crise, como sairá a CEL, como sairá o Serviço Nacional de Saúde depois disto, e de que forma é que se deve ou não reformar, de que forma é que se deve ou não crescer, de que forma é que se deve ou não preparar. É uma pergunta mais para longo prazo. E a outra pergunta é também um bocadinho, neste novo normal, será que o Serviço Nacional de Saúde já teve a capacitação necessária para este período mais de convivência com a pandemia? Bom dia a todos, bom dia Daniel, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado para estar aqui hoje. Eu vou começar a responder pelo fim e sobre a chegada ao novo normal.
Portanto, eu espero que o novo normal chegue em breve, ou melhor, que consigamos construir um novo normal com o coronavírus entre nós, sem ficarmos tolhidos pelo medo da Covid-19 ou pela chegada de eventuais novas pandemias. Portanto, que isso não concentre todos os desenvolvimentos que vamos ter nos próximos anos. Queria também deixar aqui uma referência ao ataque às Torres Gêmeas, que parece que não tem nada a ver com isto, mas que o ataque às Torres Gêmeas vai mudar o controle de segurança dos aeroportos, todos nós sabemos isso, e vai também mudar as viagens aéreas para sempre. Nós não deixámos de voar, pelo contrário, até passámos a voar muito mais depois disso, não por causa do ataque, mas por circunstâncias várias. E aquilo que aconteceu foi que passou a haver um novo normal e passou a ser normal termos a bagagem revistada, não transportar líquidos, tirar o cinto das calças, etc. Mas conseguimos construir um novo normal apesar do choque. E isto é importante termos em consideração relativamente àquilo que são os serviços de saúde, vamos conseguir ter um novo normal desde que consigamos encontrar medidas para lidar com o choque que tivemos no setor da saúde e o choque foi esta pandemia. Eu pessoalmente espero que o Serviço Nacional de Saúde continue a ser o principal prestador de cuidados de saúde em Portugal e continue a dar conta do recado como tem conseguido fazer até agora. E vejo nesta crise uma oportunidade para fazer mudanças que até agora foram difíceis e também uma capacidade, espero que exista uma capacidade para enfrentar os desafios com respostas que são, ou que necessitamos que sejam fora da caixa. Portanto, não pensar sempre nas mesmas respostas ou nas respostas que temos tido até agora e pensar em como é que podemos aproveitar este choque para fazer mudanças, algumas, se calhar, um bocadinho radicais e que não tínhamos conseguido fazer até agora. Os desafios que eu acho que se vão colocar ao Serviço Nacional de Saúde vão continuar a ser os mesmos desafios que se têm colocado até agora. Prestar cuidados de saúde de qualidade, tendencialmente gratuitos no ponto de consumo e prestar cuidados a toda a população que deles necessita e atempadamente. Portanto, isto têm sido os desafios com os quais o Serviço Nacional de Saúde se tem debatido nos últimos 20, 30 anos. Portanto, eu não vejo uma mudança nestes desafios. Temos que continuar a tentar conseguir dar resposta a estas situações. Acho, como já foi referido pelo Dr. Miguel Guimarães, que o Serviço Nacional de Saúde passou com uma excelente nota o teste da Covid-19, principalmente se compararmos com outros países com sistemas semelhantes ao nosso e, portanto, que não tiveram tão bons desempenhos. E também referir, como também já foi aqui referido, que o resultado não depende exclusivamente dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas também de outros setores da sociedade portuguesa e, naturalmente, daquilo que foi a resposta dos portugueses e a forma como todos os portugueses se confinaram e seguiram as orientações da DGS e do Ministério da Saúde. Creio que, mais concretamente, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, o coronavírus veio demonstrar os problemas do duplo emprego dos profissionais de saúde, não apenas dos médicos, mas dos médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, fisioterapeutas, etc. E, portanto, isso nos levou a constatar a determinado momento que a capacidade instalada em termos técnicos não correspondia efetivamente à capacidade que se tinha em termos de recursos humanos, uma vez que não se conseguia operacionalizar todos os recursos quando foi necessário criar um plano de contingência e viu-se que, de alguma forma, a resposta do setor privado não podia corresponder à totalidade, por exemplo, das camas que tinham. Isto vem colocar problemas não ao Serviço Nacional de Saúde, mas àquilo que deve ser o pensamento do Sistema Nacional de Saúde e à forma da interdependência que existe entre o setor privado e o setor público. E este certamente será um tema que vai estar muito em breve em cima da mesa nas discussões que vão existir no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Em termos das respostas, em termos de desafios que podem ser aproveitados, penso que podemos fazer mais consultas à distância, isso ficou agora demonstrado, mas é necessário avaliar com os profissionais e com os doentes o que é que correu bem em termos de algumas respostas que agora foram criadas. Portanto,
não é deixar ficar ou eliminar todas as respostas que agora se fizeram e se tiveram, não é? De forma a garantir o acesso aos cuidados de saúde, mas fazer uma avaliação rigorosa do que é que correu bem, do que é que correu menos bem, do que é que deve ficar e do que é que deve ser eliminado. De uma forma muito extrema, o Serviço Nacional de Saúde foi obrigado a colocar os doentes no centro do sistema e a pensar os serviços de forma a dar resposta aos cuidados de saúde que os doentes necessitavam, garantindo a segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados. E, portanto, vai haver coisas que valerá a pena manter, mas acho que é necessário decidir com base na evidência o que é que vale a pena manter e o que é que pode ser melhorado e o que é que deve ser eliminado. E isto leva-me àquilo que pode ser o contributo da economia da saúde. A economia da saúde tem uma longa tradição de pensar na melhor utilização de recursos escassos, é isso que nós mais temos feito e que fazemos muito em Portugal, e é também neste contexto que o Serviço Nacional de Saúde opera há dezenas de anos em Portugal. Podemos, enquanto economistas da saúde, contribuir para desenhar o modelo de financiamento do sistema, portanto, dar contributos nessa área, pensar nos modelos de financiamento às instituições, nos modelos de pagamento a profissionais, ajudar a otimizar as decisões sobre investimento, perceber como melhorar a equidade dos resultados em saúde e também tentar perceber como é que se vão operacionalizar as decisões sobre a adoção de novas tecnologias que não vão desaparecer, vão continuar a chegar, mas num sistema de maior contração de recursos financeiros. A economia da saúde tem ainda competências para ajudar a compreender a interação entre a saúde e outros setores da atividade, nomeadamente as questões da saúde mental, que vão estar claramente em cima da mesa nos próximos anos, e também ajudar a perceber como é que as questões da saúde mental e o próprio stress se vão refletir em grupos que são mais penalizados ou que estão a ser mais penalizados na sociedade, como, por exemplo, as mulheres. Tem sido muito mencionado o triplo fardo das questões relacionadas com as obrigações familiares, as tarefas domésticas e mais o teletrabalho, as questões das pessoas mais velhas, impactos em minorias raciais, etc. E, portanto, isto são tudo contributos sobre os quais a economia da saúde pode refletir e ajudar a desenhar políticas com base na evidência. Obrigado, Céu. Eu se calhar ia pegar aqui nesta questão do Serviço Nacional de Saúde que a Céu referiu aqui, nestes desafios que apareceram e no fundo o desenho que se fez foi um desenho de muito potencial para ultrapassar a crise que tivemos, mas a Céu também refere a esta dificuldade de interação com a parte privada da saúde em Portugal, que as coisas que não correram tão bem e que sabemos que é um assunto que é politicamente sensível, que tem uma componente política grande. Se calhar eu passava aqui ao Pedro Pita Barros por exatamente esta questão. O Serviço Nacional de Saúde conseguiu dar resposta com as dificuldades todas que a CEL levantou, tinha a ver com termos câmaras, depois não termos médicos e outras questões que surgiram, mas o sistema de saúde em Portugal inclui também muitos hospitais privados. Como é que eles tiveram na resposta à situação, não é só do Covid, mas à situação da saúde em Portugal no meio desta pandemia? Se podia ter havido melhor adequação e melhor otimização entre o sistema privado e o sistema público e, sobretudo, também do ponto de vista político daqui para a frente, como é que será que vamos finalmente conseguir conversar todos e criar uma solução mais harmónica, em vez de estarmos de costas viradas com discursos que são mais focados na política do que nos factos e na realidade da eficiência do sistema. Viva, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para a participação. E deixa-me então pegar na pergunta que não é simples, mas pode ter algumas respostas interessantes e vou tentar colocar a minha resposta a essa pergunta de uma forma que espero que seja pelo menos de abertura para a discussão. Primeiro, 3 pontos ou 4 pontos para acertarmos ideias. Neste momento é muito claro que, e reconhecido por todos, que o SNS é o centro de toda a coordenação de resposta à pandemia, é o ponto central de como organizar a resposta. Foi também muito importante nessa capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde que ficasse claro desde o início que não haveria limitações financeiras para a construção dessa resposta.
e, portanto, todas as questões associadas com dívidas, lei de compromissos, etc., foi colocado de lado para conseguir permitir que os hospitais dessem essa resposta, o que significa que deixa para o setor privado, sobretudo, um papel de perceber em que condições pode contribuir para alicerçar uma resposta global que será o Serviço Nacional de Saúde a determinar. E, na verdade, nós acabamos por encontrar situações em que o setor privado se preparou para uma resposta com um acordo com o Serviço Nacional de Saúde, que até tem condições que estão neste momento publicamente disponíveis e que permitem perceber como é que essa articulação pode ser feita. E, grosso modo, essa utilização do setor privado, essa capacidade do setor privado, é possível mediante decisão do Serviço Nacional de Saúde, quando achar que é adequado. E já vou daqui a pouco detalhar um pouco quando é que isso pode suceder de facto. É curioso também que a preparação do setor privado ocorreu já há alguns meses, algumas semanas. Houve um momento em que houve algum desentendimento público, mas que depois desapareceu da luz mediática, o que significa que ou houve um entendimento ou se tornou mais importante fazer o sistema funcionar do que outra coisa qualquer. Em termos de iniciativa privada, eu gostava também de realçar que os hospitais privados são uma parte da resposta, mas não são toda a contribuição do setor privado. Nós, dentro do setor privado, temos também duas grandes componentes ligadas à saúde. Por um lado, os testes e a capacidade de fazer testes, em que temos uma componente importante de laboratórios privados a fazê-los, uns ligados ao setor público, alguns desses testes ligados ao setor público, outros por própria iniciativa de empresas ou de entidades que querem fazer testes, ou de pessoas particulares que querem fazer testes. Portanto, é um elemento importante da resposta privada. E temos também toda uma iniciativa privada fora da saúde que se movimentou. E o SNS até criou portas de ligação, e nós no site da Direção-Geral de Saúde encontramos hoje em dia uma parte que diz: se quiser contribuir para a resposta do sistema de saúde, contacte-nos e dê-nos as suas ideias, qualquer coisa deste género, que lá está. E nós temos visto surgirem essas respostas de fora do sistema de saúde, seja na criação de ferramentas informáticas para seguir as pessoas, para fazer o chamado tracing and tracking, seja no redirecionamento de produção, seja para a produção de máscaras, para equipamento de proteção, até os famosos ventiladores que tiveram grande destaque no início e que agora, felizmente, saíram um pouco dos holofotes. E nós temos contribuições que vieram de fora que podem vir a ser tornadas permanentes também. E, portanto, o que nós temos é que a pressão no momento foi no sentido de colaboração do SNS, não só do setor privado da saúde, mas de toda a sociedade, inclusive a parte empresarial. É evidente que no futuro alguma desta resposta terá que começar a obedecer a critérios de rentabilidade e a critérios de necessidade permanente. Mas não deixa de ser interessante que a tal solidariedade que se falou enquanto sociedade ligada às pessoas nas conversas anteriores, também se verificou no mundo empresarial, com alguma generosidade que existiu e alguma flexibilidade das empresas, e depois veremos o que é que será aproveitado. Mas voltemos à parte da saúde propriamente dita e à hospitalização privada. Aqui é muito interessante ter percebido que ao longo do tempo, ao longo das últimas semanas, a própria Associação Portuguesa de Hospitalização Privada tem vindo a falar do que é que está disponível para fazer e do que é que tem. E o que é que tem disponível. E nós sabemos que eles têm um conjunto de camas para internamento e um conjunto de camas em unidades de cuidados intensivos privadas que podem contribuir para aumentar a capacidade do setor público. Dessa disponibilidade nós percebemos uma coisa, que essa capacidade privada nunca seria suficiente para dar uma resposta total e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, também pela capacidade que tem, será o centro de respostas que poderá utilizar essa parte privada como suplementar quando precisar. Ora, o que é que significa quando precisar? No início deste processo, face às tais imagens que foram referidas do que se passava em Espanha e Itália, houve um receio muito grande de exceder a capacidade disponível. Ora, os serviços do Serviço Nacional de Saúde reorganizaram-se até de uma forma relativamente rápida, e reorganizaram-se com uma estratégia clara, que me pareceu muito inteligente na altura e que, a posteriori, me parece ainda mais inteligente. Foi a ideia de vamos comunicar cedo com um número substancial de pessoas não precisa ser tratada no hospital. Poderá ser tratada no domicílio. E a previsão inicial era que cerca de 80% das pessoas não precisaria de cuidados hospitalares. Ora, hoje em dia, de acordo com os números que foram apresentados pelo Primeiro-Ministro na última sessão sobre medidas de desconfinamento, 97%, à volta de 97%, não me falha a memória, dos casos confirmados de Covid-19 estão a ser tratados no domicílio. O que significa que a pressão sobre os hospitais é muito menor e, portanto, a necessidade de recorrer ao setor privado, à sua capacidade do setor privado em termos de hospitalização é muito menor. Significa também que a nossa resposta enquanto sistema de saúde, enquanto Serviço Nacional de Saúde à pandemia, não foi só os hospitais.
Temos também todo um conjunto enorme de pessoas nos cuidados de saúde primários e na saúde pública que fazem o seguimento destas pessoas que estão no domicílio, e a forte rede de cuidados de saúde primários que nós temos, provavelmente é também um dos alicerces da boa resposta que está a ser dada globalmente no sistema como um todo. E isto é provavelmente uma diferença crucial face àquilo que nós vimos, por exemplo, em Espanha, onde as decisões iniciais de ter muito internamento acabaram por resultar numa congestão extrema dos serviços hospitalares. A congestão essa, depois ao longo do tempo, foi sendo aligeirada, e neste momento em Espanha já não tem a pressão que tiveram, já não temos as notícias que tivemos no início de março, nos primeiros 15 dias de março. E, portanto, a nossa resposta do setor público foi de tal forma eficaz no sentido da mensagem que passou, na resposta que também os portugueses deram com o confinamento, que fez com que a necessidade de recorrer ao setor privado acabasse por ser menor do que se poderia antecipar face às notícias que vinham de fora. Para além deste aspecto, foi preparado com algum cuidado, quando a mim parece-me com algum cuidado, o que é que seria essa participação no setor privado. E existe no site da ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, um documento que não é fácil de encontrar, mas que está lá, que tem o cláusula tipo para o acordo entre o SNS e os prestadores privados. Okay? E, portanto, nós hoje podemos saber o que é que seria esse acordo, ou o que é esse acordo, quando é precisa a colaboração do setor privado. Por exemplo, é muito claro que se cobra apenas a prestação de cuidados que estão sob a responsabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e por referenciação. E este foi um dos pontos de contenção há algumas semanas. O que é que isto significa? Só é utilizado a capacidade do setor privado quando alguém no Serviço Nacional de Saúde determina que determinado doente deve ser internado ou deve utilizar a capacidade do setor privado. Evita-se com isto efeitos eventualmente perniciosos de qualquer pessoa que se deslocasse a um hospital privado dizer eu tenho Covid e o Serviço Nacional de Saúde pagava. Não é esse o mecanismo e é adequado que não seja esse o mecanismo. Também se estabeleceu qual era o preço pelo qual os serviços do setor privado serão pagos. E é feita a distinção entre ter mais de 4 dias com ventilação ou menos de 4 dias e eventualmente sem ventilação no setor privado. E esse preço está definido à partida. E também é muito importante para a clareza das relações que seja este o caso. Qual seria uma alternativa? Seria o setor privado gastar e depois apresentar a conta ao Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que esse tipo de mecanismos de pagamento gera muita despesa sem gerar necessariamente melhores resultados. Ora, isso também foi evitado neste acordo tipo. Portanto, nós temos vários elementos do que foi estabelecido deste acordo com o setor privado que fazem sentido de um ponto de vista económico. Inclusive, existe uma cautela que é pouco usual e que me chamou a atenção precisamente por ser pouco usual, que nesse acordo tipo é dito que o setor privado não pode ir ao Serviço Nacional de Saúde contratar os profissionais que precisará para realizar os tratamentos que sejam realizados no âmbito deste acordo. E, portanto, este parece ser uma cautela para evitar o que muitas vezes se designa como a sangria do setor público pelo setor privado. E, portanto, de certa forma, o acordo que foi criado para lidar com a participação do setor privado é um acordo que é muito interessante deste ponto de vista, de refletir muita da experiência que nós temos tido em Portugal e fora de Portugal nestas relações público-privado. Protege o Serviço Nacional de Saúde de despesa desnecessária e resulta também claro que se tem que manter a capacidade do setor público não perder profissionais de saúde para o setor privado. Ora, portanto, é uma articulação que é globalmente correta em grande medida. E esta capacidade... Pedro, vou-te só pedir para abreviar um bocadinho. Ok, depois podemos retomar alguns destes pontos que tocam, alguns que foram feitos deles. A tua pergunta é o que é que vai mudar daqui para a frente também estas relações público-privadas. Então, aí a minha resposta é muito simples. Depois de terminada a pandemia, nada. Eu acho que vamos voltar às habituais discussões público-privado, inquinadas frequentemente de componentes de luta política que acabam por não ser muito úteis. Isto por uma razão simples. Por muito que se escreva, o setor privado será sempre concorrente do setor público, sempre que as pessoas tiverem a liberdade de escolher um ou outro, seja por que mecanismo for. E, portanto, nesse sentido, eu acho que estes mecanismos de emergência são isso mesmo, demonstraram boa vontade de todas as partes, foram relativamente bem montados e estão a ser utilizados quando é necessário. Voltaremos ao habitual, quando terminar toda esta fase de pandemia. Over. Obrigado, Pedro. Eu acho que, mais uma vez, como tu, os portugueses, era bom que esta solidariedade e esta generosidade e este humanismo que o Miguel referiu quando começámos, quando passam as crises, se transformassem em capacidade de construir e de resolver problemas de uma vez por todas. Mas para eu sei que estás menos otimista, não estás tão otimista quanto a isso.
E se calhar passava agora aqui ao Pedro, ao Pedro Oliveira, para falar aqui um bocadinho de inovação. Estás à frente desta iniciativa do Patient Innovation, é uma iniciativa muito relacionada com a inovação no setor da saúde e estamos numa área em que a inovação neste momento é a base de todo o sistema. Criar uma vacina nova é a forma de resolver isto. A minha pergunta as minhas questões são, no fundo, de que forma é que este processo do Patient Innovation pode estar a contribuir para trazer novas ideias e também de que forma é que, entre instituições internacionais, laboratórios de investigação, empresas farmacêuticas, nos devemos e podemos organizar para que a vacina chegue o mais depressa possível e da forma mais eficaz possível. Daniel, obrigado. Obrigado pela introdução e pelo convite para participar neste painel. Eu acho que, de facto, um dos aspectos interessantes da pandemia é o que está a acontecer ao nível da inovação. De facto, está-se a gerar, está a acontecer uma onda de inovação global, que é algo que não estamos acostumados a ver. É quase uma pandemia de inovação, porque, de facto, são tempos extraordinários aqueles em que vivemos. São tempos em que, simultaneamente, em qualquer parte do planeta, surge uma necessidade parecida. E o que a gente observa é que são necessidades parecidas que todos, de repente, tentamos solucionar. E, portanto, basicamente, começámos a observar que, desde os governos, às empresas, aos próprios indivíduos, se gerou um esforço nunca visto para, enfim, colmatar muitas dessas necessidades. O Observatório para a Inovação no Setor Público da OCDE, por exemplo, tinha rapidamente 300 iniciativas identificadas só nos países da OCDE, muitas delas grandes iniciativas de grande envergadura. Por exemplo, no que respeita a vacinas, o CEPI, que é o Coalition for Epidemic Preparedness Innovations de Oslo, baseado em Oslo, tinha em abril já identificado 115 vacinas em fase de desenvolvimento, todas elas focadas neste problema. Naturalmente, para além das vacinas, há muitos esforços, porque há uma coisa que temos que pensar, é que pode nunca vir a haver uma vacina como não há para outros vírus, como não há, por exemplo, para o HIV, e que, portanto, esta doença se pode tornar algo que vamos ter que gerir, tratar, e portanto, há muitos esforços de encontrar tratamentos para tentar lidar com o Covid. Há obviamente, inúmera inovação, há 300 esforços de inovação no que respeita a novos diagnósticos identificados por este CEPI. Portanto, simultaneamente começou a acontecer uma quantidade de inovação como acho que não tínhamos visto antes. Isto foi particularmente interessante também para uma organização como a nossa. Aqui o Patient Innovation é basicamente uma plataforma, é uma comunidade de utilizadores que são doentes e que são cuidadores e que desenvolvem soluções para eles próprios. Isto é algo que começámos em Portugal há cerca de 5 anos e que tem hoje um portfólio já bastante grande, são mais de 1.300 inovações que foram medicamente validadas. Nós temos uma equipa médica que é liderada pela professora Helena Canhão, que juntamente comigo também lidera todo este projeto, e basicamente o que fazemos é avaliamos as inovações que nos são submetidas e são depois partilhadas, depois devidamente analisadas pela equipa médica. E basicamente começámos a ver um ritmo muito grande de submissões relativas a Covid. Isto começou no meio de março, nós não estávamos muito preparados, a plataforma não estava muito focada em Covid, mas até ao fim de março tínhamos 30 inovações que a equipa médica já tinha achado bastante interessantes. Depois elas cresceram para mais de 100 no fim de abril e agora são cerca de 218 inovações médicas de diferentes naturezas. Por exemplo, nisto incluímos cerca de 110 ventiladores que foram desenvolvidos por cidadãos comuns, um pouco por todo o planeta, e que de facto isto aconteceu quase de uma forma viral, era aquilo que eu referi há pouco. É quase uma pandemia de inovação, porque como as necessidades são todas muito parecidas, começaram por ser na China e depois na Europa e depois nos Estados Unidos e no Brasil e em África, começámos a perceber que havia muita gente a tentar resolver os mesmos esforços, os mesmos problemas, no fundo desenvolvendo esforços para desenvolver os mesmos problemas, e isto estava a crescer a um ritmo, infelizmente não tão rápido mesmo assim como a reprodução do vírus, mas que era algo bastante único. E isto é interessante porque o que nós na realidade começámos a tentar perceber no Patient Innovation é que queríamos contribuir para este esforço. E na realidade o que nós queríamos era como que contribuir para aumentar o R0 da inovação. Enfim, o R0 é algo que nós andamos a tentar diminuir a todo,
no fundo, o que nós queremos é reduzir a reprodução do vírus, mas se nós pensarmos no que respeita à inovação, aqui o objetivo é fazer o contrário, é tentar acelerar. E, portanto, muitas vezes partilhar estas soluções pode ser particularmente útil, porque se alguém em Portugal fez um design para uma viseira que possa ser impressa em 3D, e isso aconteceu, interessa rapidamente começar a partilhar esses designs para que pessoas um pouco por todo o planeta possam utilizá-la num curto espaço de tempo. Nós começámos a ver como, por exemplo, aquelas máscaras de mergulho da Decathlon, se percebeu em Itália que tinham particular importância para serem adaptadas para máscaras para ventilação. E ao princípio parecia uma piada, como é que uma máscara de mergulho podia ser utilizada para ventilação, mas a verdade é que, penso que ainda hoje, no Sistema Nacional de Saúde italiano, há milhares de máscaras dessas a serem utilizadas nos ventiladores dos muitos hospitais. E, portanto, nós começámos, e aqui quando digo nós, é um esforço conjunto da nova SBE, da nova Medical School, da Copenhagen Business School, depois tivemos o apoio inicial da Gulbenkian e da EDP, começámos a preparar o nosso site para estar preparado também para ajudar na resposta a este tipo de problemas. E o que tem acontecido tem sido muito interessante, porque basicamente ficámos um pouco surpreendidos quando no auge da crise o Corriere della Sera italiano basicamente fez um artigo que nós não pedimos, certamente, mas sobre a nossa plataforma, a chamar-lhe plataforma de referência na inovação. Isto foi bastante surpreendente para nós, em particular vindo de onde vinha. O Parlamento dinamarquês, isso talvez menos surpreendente, porque é também o sítio onde eu tenho vivido, mas fez uma sessão em que quis perceber o que era isto da Patient Innovation e o que era isto da inovação que vinha dos utilizadores. E, portanto, tem sido muito interessante perceber que realmente é um esforço bastante conjunto, que, obviamente, o ideal era que fosse resolvido por alguém que tivesse uma bazuca contra isto. Uma vacina, se calhar, era a melhor maneira de acabar com todos estes outros esforços, quer dizer, no sentido positivo, era bom que não fosse precisa tanta inovação, mas ainda é. Aqui foi particularmente interessante porque um dos membros do nosso Advisory Board no Patient Innovation é o professor Bob Langer, um professor do MIT, que, enfim, é a pessoa à face da Terra com mais patentes e que tem estado agora muito na berra porque uma das empresas que fundou, que é a Moderna, uma empresa baseada em Boston, é a empresa que tem resultados neste momento mais promissores no que respeita a uma vacina. Há vários esforços, há 115, eu já referi isso, se calhar na Europa tem tido mais impacto os esforços da Universidade de Oxford. Como sabem, nos Estados Unidos há esta empresa que foi a primeira a começar testes em humanos e que tem resultados muito interessantes e que nos últimos dias, aliás, esta é uma empresa que está cotada no Nasdaq, a sua cotação quadriplicou, o professor Bob Langer, aliás, terá beneficiado um bocadinho com isso. As ações dele nesta empresa são agora avaliadas em $1 bilhão, 1.000 milhões, o que é interessante, se bem que para ele menos novo, porque ele já tinha 400 outras patentes noutras grandes empresas farmacêuticas, e portanto tem sido muito interessante observar também o que está a acontecer no mundo das patentes, e acho que a tua pergunta ia um pouco também para a parte da coordenação. Será que faz sentido coordenar os esforços ou não? E essa é uma pergunta interessante, porque o que está a acontecer neste momento é que os esforços são bastante distintos. Não se sabe exatamente qual é que pode ser, por exemplo, no que respeita a uma vacina, a melhor solução para resolver este problema. E, portanto, o que alguns grupos estão a fazer é diferente do que outros estão a fazer e essa maneira talvez seja a melhor de chegar a bom porto. Portanto, obviamente há muita coordenação em qualquer um destes grupos. O grupo do MIT, o grupo da Moderna, tem colaborado com grandes farmacêuticas que estão a utilizar, mesmo assim, estratégias diferentes de outros grupos. A estratégia da Oxford é diferente, muitos esforços semelhantes têm também acontecido na China e, portanto, como não se sabe exatamente para onde é que se está a ir, se calhar o melhor é que haja muita gente nesta fase a tentar ir por caminhos diferentes. E depois, obviamente, há aquela fase final em que testar e levar isto para o mercado é tão caro que não vão certamente avançar os 115 esforços que estão neste momento identificados. O CEPI fala em talvez 6
devam avançar, há outras pessoas que acham que tem que ser muito mais, dada a incerteza e a urgência que existe em que haja uma vacina, mas portanto ninguém sabe bem. Eu acho que naturalmente alguma competição é aqui bastante útil, com colaboração, que está a acontecer de qualquer maneira, porque eu acho que muitos destes esforços, aliás, começaram em contextos académicos, MIT, Universidade de Oxford, em que esse é o modelo da investigação sempre foi um modelo de colaboração. Portanto, se calhar resumindo, porque eu não sei se estou a controlar bem o tempo, eu acho que a inovação tem aqui uma oportunidade que eu mais que nunca tínhamos visto, precisamente porque a necessidade nunca foi tão grande, não é? Estamos a falar de 5 milhões de infectados em todo o mundo, estamos a falar de 330 mil mortes. E pensando nas outras coisas, estamos a falar de uma, agora menos em Portugal, mas de uma percentagem da população que está trancada em casa, com tudo o que isso significa em termos de novas necessidades para arranjarmos comida, para, enfim, resolvermos os nossos problemas sociais e, portanto, isto tem dado aso a um sem número de inovações particularmente interessantes que eu acho que na maior parte dos casos, ou melhor, em muitos casos vão ficar, não é? Nós vimos como as universidades se adaptaram de um dia para o outro e hoje fazemos tudo online, como a Universidade de Cambridge já anunciou que até houve ano 2000... Vou-te pedir para concluir, está bem? Que tenho que passar aqui. Sim, era isso. E, portanto, eu acredito que muitas destas inovações vão, de facto, ficar depois num mundo pós-Covid. Obrigado, Pedro. Carla, até haver uma vacina, vamos todos viver nesta... Aqui eu chamo-lhe a dança com o vírus, porque vamos, no fundo, andar nesta dança, quem é que controla, quem é que não controla, e vamos ter que viver até lá. Obviamente, isto é um desafio enorme do ponto de vista de saúde pública, porque tem a ver com o comportamento das entidades públicas, tem a ver com o comportamento das pessoas, tem a ver com a capacidade de diagnóstico, com a capacidade de teste. Do ponto de vista da saúde pública, como é que vamos conseguir conviver? Será que vamos ter que educar mais as pessoas do ponto de vista da saúde pública? Há bocadinho que falámos aqui, tem havido muitas referências ao facto da população portuguesa se ter comportado muito bem e, portanto, parece estar muito preparada para lidar com este tipo de pandemias. O Miguel Guimarães, no princípio, falou de humanismo e de solidariedade, mas também há aqui uma questão de responsabilidade, também há aqui uma questão, se calhar, de perceberem como é que o vírus se passa. Explica um bocadinho a tua visão de como é que será esta convivência do ponto de vista da gestão da saúde pública e da educação para a saúde pública em Portugal. Bom dia a todos, obrigada pelo convite para participar neste painel. Realmente isto é um desafio de saúde pública, esta pandemia, obviamente, que afeta muitas áreas. Já vimos aqui o cruzamento com a economia, já ouvi aqui palavras que eu apetece-me complementar em relação aos comentários do Pedro Pita Barros e da CEL em relação ao Serviço Nacional de Saúde, que é realmente, isto é um desafio primeiro focado a nível hospitalar e aos doentes, mas temos a parte toda dos cuidados de saúde primários e que estão a seguir 90%, seja lá o que for, ao nível dos doentes, e em termos de formação de saúde pública, e agora estou a falar de profissionais de saúde pública e não da formação de saúde pública em geral da própria população, nós temos aqui envolvidos não só os médicos de saúde pública, que obviamente é uma profissão que precisa de ser, teve agora obviamente um forte reconhecimento, infelizmente, por esta situação e que precisa de ser mais robustecida, mas de todas as profissões que estão envolvidas no controle desta pandemia. E, por exemplo, os informáticos com os sistemas de vigilância, que também foram aqui falados, os economistas, que também obviamente já foram aqui falados, os estatistas, as pessoas de direito da saúde, a saúde mental também já foi aqui falada, e portanto é importante que se note que este desafio de saúde pública, isto faz mesmo parte da saúde pública, obviamente que estando numa resposta primeiro nível hospitalar e no segundo nível dos médicos, mas por exemplo os médicos de medicina geral e familiar, que são quem está a gerir juntamente com as equipas de saúde pública, o Trace Covid, que é quem segue os tais 90% que estão doentes em casa, são profissionais que interessam e são competências que nós vamos ter que mudar no nosso futuro. Portanto, nós temos, infelizmente, toda a gente tem uma noção neste momento da importância da saúde pública, a nova velha saúde pública, mais velha
o ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Corona, depois de Corona, é a brincadeira que se faz agora, não é? Portanto, é uma velha área, obviamente, é uma área basilar de toda a existência da humanidade, mas que neste momento foi, infelizmente, notou-se o impacto em 5 meses desta área. Isto faz-me lembrar um pouco, há uns anos, e infelizmente se calhar há poucos anos, toda a questão que houve com o ambiente, e que há com o ambiente e com as alterações climáticas, etc., e que geraram uma sensibilidade na população brutal e que nos levaram a mudar os nossos comportamentos, e que infelizmente em 5 meses e a nível nacional e com os números que falámos aqui de infectados e de mortes, que foram ditos pelo Pedro, os 5 milhões, e portanto nós temos um desafio que ninguém é imune. E eu acho que há coisas que vão mudar. O velho lavar as mãos, enfim, é algo que se vai mostrar basilar numa pandemia neste século, mas não só. Portanto, nós temos muitos comportamentos e nós agora, estou a falar de Portugal e de se calhar os países mais mediterrâneos do sul da Europa, têm muitos comportamentos que nós adotamos, como o beijinho, o passou bem, o não uso da máscara. O uso da máscara para nós era algo que vinha dos países mais asiáticos, não era algo, por questões ambientais até, não era algo que nós tivéssemos, e portanto nós temos uma grande mudança, e eu penso que alguma dessas coisas, sou um bocadinho mais otimista que o Pedro Pita Barros, algumas dessas coisas vão ficar, algumas, e mesmo, por exemplo, e agora falando, por exemplo, da Universidade de Cambridge, ao nível da formação, também houve, nós tivemos que passar para toda a formação, a todos os níveis, mas focando na formação ao nível universitário e ao nível ao longo da vida, da formação ao longo da vida, nós tivemos que passar tudo em 15 dias, tudo para e-learning, e eu penso que o futuro vai ser no mínimo be-learning, uma coisa, ou seja, com momentos presenciais, mas muito suportados no online. Era algo que nós andávamos a querer fazer, agora temos que aprender a fazê-lo bem, muito bem, que é algo que eu espero que todos nós aprendamos, não só na formação, como também ao nível das próprias pessoas e ao nível de comportamentos de saúde pública, que nós tiremos grandes lições desta pandemia, que não será a última, com certeza, que nós vamos viver. A necessidade de haver mais gente com outro tipo de formações base, e volto aos engenheiros, aos matemáticos, aos economistas, da área de direito, etc., em que posteriormente façam formações especializadas na área da saúde pública. Por exemplo, a comunicação é uma coisa fundamental, pessoas da área da comunicação, literacia em saúde, todas essas áreas, e que depois complementem com formação específica em saúde pública. Eu penso que é um grande desafio e que é fundamental nesta questão. Não sei se respondi. Respondeste, Carla, obrigado. E se calhar eu vou até... Tinha aqui mais 2 perguntas e eu vou lançá-las, mas vou pedir para serem todos muito breves nas respostas. E são 2 perguntas que ainda tenho. Uma primeira é, certamente, muitas das pessoas das empresas a verem-nos, e eu queria perguntar, nomeadamente aqui à FEL, se eu tenho uma empresa e tenho pessoas que são colaboradores e que tenho que me preocupar com tudo isto, como é que eu altero a forma como giro a minha empresa agora e no futuro, e que papel é que a saúde terá neste contexto? E depois, se calhar, vou pedir ao Pedro Oliveira e ao Pedro Pita Barros para complementarem a resposta da CEL. Funcionários saudáveis são sempre mais produtivos, não faltam ao trabalho. Portanto, se houver uma preocupação em manter os trabalhadores saudáveis, portanto, toda a gente tem a ganhar, quer a sociedade, quer as próprias empresas.
Tem havido várias indicações e orientações já da parte de vários governos relativamente àquilo que podem ser as medidas de forma a diminuir o risco de infecção no futuro, portanto, uma vez que a pandemia continua entre nós, portanto, que o coronavírus não está eliminado, eu acho que é importante ao nível das empresas que as pessoas tenham agora experienciado e consigam continuar a manter esses resultados, que o teletrabalho funciona. Portanto, o teletrabalho não deve ser o futuro, portanto, nós também precisamos de conviver e estar com os colegas, mas em muitas circunstâncias funciona. E, portanto, se calhar pensar em semanas de trabalho não exclusivamente presenciais e em ter parte da força de trabalho em teletrabalho pode ser uma opção para muitas empresas. Portanto, não esquecendo depois também que é preciso capacitar os funcionários de meios técnicos adequados para que possam fazer o teletrabalho em condições. E, portanto, depois também as questões da saúde mental acho que são bastante relevantes e que vão ser essenciais para as empresas no futuro, para as empresas, serviços, portanto, todos os agentes do lado da produção. E não posso deixar de referir a questão das mulheres, que é uma questão que me preocupa particularmente, provavelmente por eu ser mulher, provavelmente por ter muitas amigas neste momento que têm sido ou que se sentem particularmente afetadas por terem que conciliar três vertentes, portanto, terem que conciliar o seu tempo entre três vertentes muito diferentes, portanto, e isto também é necessário que quem emprega tenha em consideração e que não exija dos funcionários mais do que aquilo que as pessoas efetivamente têm capacidade de dar no momento em que têm muitas solicitações e muitas preocupações fora do local de trabalho. Obrigado, Céu. Pedro Oliveira, não sei se algum de vocês quer acrescentar comentários sobre quem está nas empresas e de que forma é que hoje a saúde é... Quer dizer, eu acho que ninguém num curso de gestão provavelmente teve cadeiras sobre como é que eu lido com questões de saúde na minha empresa. Que recomendações é que vocês estariam a dar para as pessoas que neste momento estão à frente das empresas e que têm que lidar com toda esta situação? Pedro Pita Barros, podes começar tu. Eu avanço. Há uma parte que vai ser importante, vai ser a preparação para futuras situações imprevistas em situação de saúde. Se alguma coisa foi claro hoje, no momento de hoje, com esta pandemia, porque as empresas não estavam preparadas para lidar com situações de fecho. E, portanto, todos os mecanismos de ter apenas parte dos trabalhadores a funcionar ou fazer testes ou outros elementos de precaução vão ter que passar a ser considerados como planos contingentes com parte do funcionamento das empresas. E, inevitavelmente, vai haver um aumento de custos do funcionamento das empresas que vai ter que ser pensado como é que vai ser lidado. Que parte é que é repercutida depois nos clientes e nos consumidores finais, que parte é que não é, como é que isso tudo se vai lidar. Mas também vai haver é possível que haja outras transformações mais radicais. Eu reparei, por exemplo, que na Nova Zelândia se começou a discutir algo que vai no sentido que o Céu falava, de ter a semana de trabalho de 4 dias. No caso não só por uma questão de saúde, mas inclusive uma questão de equilíbrio família-trabalho e de relançar o turismo interno como forma de recuperação económica. Então nós vamos provavelmente ter agora ideias diferentes de como lidar com o trabalho, a saúde e as empresas. Todas as empresas que também tenham ligação com consumidores finais vão mudar muito. Eu duvido que voltemos a ver os embarques das low cost como nós víamos no formato curral e tudo muito próximo uns dos outros. Isso vai mudar, se calhar, aí, na restauração, hotelaria, etc. Então vamos ter provavelmente mudanças mais radicais que não têm apenas a ver com a saúde dos trabalhadores, mas também como é que as relações da empresa, dos trabalhadores com consumidores finais vai ter que ser lidada neste âmbito de nova saúde pública, como te chamou a Carla. Obrigado, Pedro. Pedro, não sei, só muito rapidamente, se queres acrescentar alguma coisa? Eu acho que vai mudar muita coisa, tem que mudar muita coisa e acho que alguns exemplos do teletrabalho já foram aqui dados, não é? Certamente muitas empresas já estão a fazer teletrabalho, algum deste teletrabalho vai ficar, até porque já era desigual o nível de teletrabalho que havia nos vários países da Europa, por exemplo. O norte da Europa estava muito à frente e, portanto, eu acho que essa cultura vai chegar cá. Aquela ideia de viajar para ter curtas reuniões
certamente vai acabar, a não ser que seja uma reunião absolutamente essencial, já não vamos a Londres para ter uma reunião de meia hora, que era o que se fazia. Quer dizer, eu não, até acontecer o Covid, basicamente fazia 2 viagens por semana Lisboa-Copenhaga, o que é algo que certamente vai mudar. E, portanto, eu acho que as empresas vão mudar. Na saúde, eu não acredito que a telemedicina não exploda. Agora está a começar, e não acredito que, apesar de haver muita resistência de muitos dos atores envolvidos, não acredito que a partir de agora, e apesar de resistências iniciais, muitas destas transformações não fiquem, como aliás nós estamos a viver nas universidades. Nas universidades durante anos e anos andámos a falar sobre a importância de começar a fazer coisas online e havia sempre uma resistência de todos nós, professores, em relação a isso, e depois de um dia para o outro teve que ser e não houve espaço à resistência, e acho que é isso que vai acontecer um pouco nos setores, e as empresas vão se adaptar a isso. Obrigado, Pedro. Eu toquei a última pergunta e nós estamos um bocadinho para lá na nossa hora, mas temos ainda 5 minutos para esta primeira fase. Era para a Carla e para o Miguel. Vocês são as duas pessoas aqui mais ligadas à saúde e, de facto, o receio que nós temos é o que é que será esta convivência com o vírus. Nós vimos, por exemplo, na Ásia as coisas não estão a correr mal. Na Coreia há uma infecção, apanham a pessoa, identificam rapidamente, circunscrevem o foco até o foco acabar e, portanto, esta será o novo normal e a nossa capacidade de conviver ou dançar com o vírus. O que eu vos pergunto é, vocês que estão neste momento na linha da frente, uns na primeira linha de defesa, outros na segunda linha de defesa, consideram que será possível, até uma vacina, compatibilizarmos uma economia em que ultrapassamos o medo, em que funcionamos, que não será obviamente a mesma do passado, mas em que conseguimos funcionar e ao mesmo tempo não temos que fazer escolhas difíceis de enormes taxas de mortalidade, em escolher entre morrerem muitas pessoas e a economia funcionar. Há condições para isso em Portugal e na Europa, como está a passar em alguns países na Ásia? Miguel, vou deixar a ti a primeira pergunta porque foste o primeiro a intervir e gostava de saber a opinião de quem está neste momento. A primeira linha de defesa, obviamente, são as pessoas, a segunda são os hospitais. Como é que estamos preparados para tudo isto? Peço desculpa, ok, agora já está. Tinha o micro desligado, muito frio. Muito obrigado pela pergunta. De facto, esta questão é uma questão que está a ser hipertrofiada. Esta infecção é uma infecção importante, é uma infecção que teve o impacto que teve, porque nós estamos numa fase da vida do mundo em que a informação corre a uma velocidade absolutamente espantosa. Já existiram no passado infecções bastante piores do que esta, que não se tornaram, umas que se tornaram pandemias, outras que não se tornaram pandemias. Eu lembro, por exemplo, o ébola, que é uma infecção que não se torna pandemia porque mata muito, porque a maior parte das pessoas que apanham ébola morrem. E, portanto, nós temos também que ter alguma sensatez nesta matéria. E, portanto, eu diria que nós vamos conviver muito bem com o vírus e que isto é absolutamente necessário. Quando nós tivermos a possibilidade de ter uma vacina, e eu julgo que, pelos esforços que estão a ser feitos a nível internacional, de todos os investigadores, julgo que a vacina vai aparecer mais depressa do que aquilo que é habitual, ou seja, se vai conseguir arranjar uma vacina com perfil adequado de segurança e de eficácia que permita, de facto, combater esta infecção, e até lá nós temos que começar a fazer a nossa vida, a nova normalidade. Eu ouvi aqui várias coisas que são importantes. Nós temos que ter, por exemplo, telemedicina. Telemedicina é um termo correto que o professor Pedro Oliveira utilizou. Mas o que as pessoas estão a fazer hoje não é telemedicina. As pessoas telefonam aos doentes. O doente nem sabe quem é que está do outro lado. Às vezes são as secretárias nos hospitais que estão a telefonar aos doentes a dizer: olha, a sua análise é esta, venha daqui a 2 meses e mando-lhe uma convocatória. Atenção a isto. Isto está a acontecer. Telemedicina é uma medicina à distância em que eu estou a ver o doente está-me a ver a mim. Regra básica que é fundamental. As pessoas podem não se deslocar, mas nós temos que criar um Serviço Nacional de Saúde e já devíamos estar a fazê-lo, neste momento e não estamos a fazer, a criar a possibilidade, como alguém hoje aqui já disse, as condições para nós podermos fazer
este trabalho, esta medicina à distância. Porque isto, a medicina à distância não é eu telefonar para os doentes e acabou. Não, isso não é medicina à distância. Isso é um telefonema. É para dar uma opinião, enfim, a pessoa terá que ter confiança, quem está deste lado é de facto o seu médico, e eu do outro lado, quem vai falar comigo é o doente e não a filha do doente, ou um vizinho do doente, ou outra coisa qualquer. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que é importante. A questão do teletrabalho, incluindo a telemedicina, etc. Nós temos de ter atenção a uma coisa. A maior ameaça que nós temos neste momento para o mundo não é o coronavírus. São as doenças mentais. Se alguém tem dúvidas que as doenças mentais, nas suas várias facetas, é a maior ameaça que nós enfrentamos e que ainda não sabemos como a vamos resolver, e vai ser muito difícil, podem pensar nisto e fazer uma reflexão sobre isto que eu estou a dizer. E é importante as pessoas pensarem que o ficar permanentemente em casa, o não sair de casa, pode ter um impacto na saúde mental das pessoas muito mais grave. E por isso eu acho que nós temos que fazer o que estão a fazer neste momento os países, nomeadamente os países como Singapura, enfim, como Taiwan, etc., que é sair, é necessário nós sairmos, é necessário nós seguirmos as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, é necessário nós protegermos a nós, mas também proteger os outros. E este é que é o princípio fundamental. E eu acho que a questão dos testes, por um lado, e neste momento só a talha de foice, é óbvio que os profissionais que estão na linha da frente deviam estar todos a ser testados de forma regular. Nós ainda não demos este passo porque foram pouquíssimos os países que o fizeram. E nós não podemos estar à espera da definição das regras da Organização Mundial de Saúde para tomar decisões, porque a Organização Mundial de Saúde tem que fazer e dar indicações para todos os países do mundo. E, portanto, eles têm que ter a sensatez suficiente para saber que há muitos países que não podem fazer testes desta maneira. E os que não podem fazer testes desta maneira não podem ter esta regra da OMS. Agora, nós temos que, se tivermos esta possibilidade, devemos fazê-lo. E a outra, eu estou a falar dos profissionais que estão na linha da frente, seja a cuidar de idosos, os cuidadores, sejam os profissionais de saúde, sejam outros profissionais. E depois, a utilização da máscara vai se tornar, durante os próximos tempos, de facto, um hábito, e é um hábito que até vai ser interessante, porque vão começar a surgir as máscaras comunitárias, todas engraçadas, e daqui a uns meses já ninguém quer deixar a máscara em casa, quer levar a máscara consigo, pelo menos para usar durante algum tempo. E, portanto, eu acho que esta nova normalidade, como tudo que hoje já foi dito, de uma semana de trabalho diferente, por exemplo, eu acho uma ideia fantástica que a nossa semana de trabalho sejam menos dias, mas já devia ser. Há países nórdicos que já têm isto há muitos anos e não tem nada a ver com o coronavírus. Portanto, há aqui uma evolução em termos de sociedade que nós já falamos, já pensamos, e que este é o momento ideal para concretizarmos algum destes objetivos, como a questão da telemedicina, com as boas condições para fazer a telemedicina, que pode ter aqui um aspecto muito, muito importante. Obrigado, Miguel. Carla, obrigado. Do lado da saúde pública, como é que sentes a preparação de Portugal para este novo normal, para esta convivência, para esta dança com o vírus? Tens que ligar o microfone, Carla. Ok. É assim, obviamente já foi dito aqui que a medida foi uma medida muito forte e foi uma medida, todas as medidas de confinamento foram muito fortes, não só por parte das autoridades, das propostas das autoridades, como também foram acolhidas pela população. Neste momento, e correu tudo muito bem, enfim, dentro do esperado. Neste momento temos que voltar ao nosso novo normal, e o nosso novo normal, como o Dr. Miguel Guimarães já disse, passa por mais testes, que nós mesmo assim somos dos países que testamos mais, mas há áreas que deviam ser ainda, obviamente, mais testadas, o teletrabalho, as máscaras, os 2 metros de distância, o deixarmos de darmos os beijinhos e os abraços que dávamos sempre que nos víamos. Portanto, eu acho que vai haver uma mudança de comportamentos, mas eu também acho que em termos da vigilância de saúde pública houve uma aprendizagem, ou pelo menos uma necessidade muito forte de que isto realmente tem que ser muito bem controlado. E mesmo Singapura, que é dado como um exemplo muito bom, e é obviamente, teve
assim que começou com as medidas mais de desconfinamento, teve um aumento de casos muito grande. O que é que isto implica? Este novo normal tem que ser acompanhado por um sistema de vigilância a vários níveis, e estou a falar mortes, doentes, unidades de cuidados intensivos, internamentos. Portanto, há nós, para abrirmos com os nossos novos hábitos, o teletrabalho, o ensino à distância, etc. Bem, tudo o que já falámos aqui, mas nós, para abrirmos, vamos ter que aprender que estamos também a ter que confiar num sistema de vigilância que nos dê alertas muito rápidos, o mais precoce possível, que não é simples, dada a própria natureza da doença e dos períodos de infecção e de diagnóstico, etc. Portanto, não é fácil, mas um dos grandes, eu penso que uma dos grandes desafios que fica para a saúde pública é a necessidade de monitorizar constantemente, sem invadir, e agora podíamos entrar aqui com um novo painel de peritos, por exemplo, da área da bioética, de direito, etc., enfim, que sejam aceitáveis para todos os níveis, mas que teremos que evoluir para sistemas de vigilância a acompanhar comportamentos que nós todos vamos, eu penso que vamos adotar, agora é obrigatório e vão ficar alguns desses comportamentos. Portanto, estou relativamente tranquila com a situação atual, sabendo que é uma situação neste momento de instabilidade e que pode ser instável a qualquer momento se nós de repente andarmos com tudo para trás ou se deixarmos de vigiar, digamos assim, os grandes indicadores que temos que vigiar neste momento. Mas penso obrigado, Carla. Eu vou passar então agora, se calhar, aqui às questões temos mais 15 minutos, vou passar aqui a questões que vêm do público e estão neste momento aqui 3 que eu acho mais interessantes e eu vou pôr aqui, a primeira vem do José Ribeiro e a pergunta vou ler e verifiquei que os registros de morte em Portugal em 2016, 17, 18, 19 e tudo indica que morreram mais pessoas por gripes em período homólogo que em 2020, devido ao Covid-19. E a pergunta e esta vou passar à Carla e ao Miguel, se isto é de facto um vírus à séria ou se isto é um vírus criado pelos mídia que devíamos simplesmente viver com ele. Miguel? Eu ia dar a primazia à Carla, pronto, mas ok. A Carla acabou de falar, portanto eu passei para ti para... É assim, vamos ver, isto é um vírus que nós temos de ter respeito por ele, este é o primeiro aspecto. Eu acho que a gente não deve ter medo e esta mensagem é a mensagem principal que neste momento é importante passar às pessoas, mas tem que ter respeito, tem que fazer aquilo que a Carla disse há pouco, tem que seguir as regras e tal, porque senão os casos começam a aparecer. Quanto à mortalidade, nós neste momento não conseguimos saber exatamente qual é a mortalidade deste vírus. E porquê? Porque nós todos sabemos, e a Carla sabe isto melhor que eu, que é da área da saúde pública, que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus é muito maior do que aquele que nós conhecemos. Não é em Portugal, é em todo o mundo. Em todos os países calcula-se que provavelmente o número de pessoas infectadas será 5, 6, 10 vezes superior. Ainda agora em Itália fizeram um estudo, avaliaram que seria cerca de 10 vezes superior ao número de italianos que estão diagnosticados com o coronavírus. O que é que isto significa? Que se a infecção tiver esta prevalência, a taxa de mortalidade cai a pique. Ok? Ou seja, nós podemos ter uma taxa de mortalidade pela infecção por este vírus que seja 5 ou 10 vezes inferior àquela que é relatada por todos os países. O que mostra, porque o vírus é muito virulento em algumas circunstâncias, em determinado tipo de situações, provavelmente tem a ver com a quantidade de inóculo, etc., não é? Com uma série de fatores, também se calhar com fatores pessoais, fatores genéticos até, mas o vírus em muitas pessoas praticamente não dá sintomas. Aquilo que nós calculamos, eu não sei se este número é seguro ou não, é que cerca de 80% das pessoas ou não têm sintomas ou terá sintomas muito leves que não as levam sequer a procurar ajuda ou a procurar o médico. E, portanto, a pergunta que é colocada, eu não posso dizer que este vírus tenha menos impacto na mortalidade e na virulência e na possibilidade de ser pandémico, porque esta é que é a questão principal.
é que tantos doentes com poucos sintomas ou assintomáticos fazem com que o vírus vá prevalecendo e vá infectando outras pessoas. Portanto, eu acho que o impacto deste vírus parece-me ser maior, claramente maior, do que aquele que é o impacto do vírus da gripe sazonal. Também é preciso dizer que o vírus da gripe sazonal tem uma vacina. Eu sei que a vacina é pouco específica para o vírus, porque o vírus vai mudando, vai havendo mutações, mas ainda assim, por exemplo, a última vacina que nós tivemos o ano que passou, foi uma vacina que já era uma vacina tetravalente, ou seja, já tinha várias mutações do vírus considerada nesta própria vacina, o que significa que a eficácia foi muito maior. A última vacina foi muito maior. E já agora, a talha de foice, embora não tenha sido colocada essa questão, é absolutamente essencial e pouca gente tem falado nisso, e nós temos que cada vez falar mais disso. Portugal fazer já os concursos para a vacina, para a chamada vacina da gripe, porque é fundamental nós termos a nossa população vacinada para a gripe, agora no inverno. Porquê? Porque senão é que o Serviço Nacional de Saúde pode não aguentar. Se nós tivermos uma segunda onda do coronavírus, mais a gripe em cima, eu lembro que a gripe, quando chega no inverno, as urgências dos hospitais ficam todas bloqueadas, os doentes ficam internados nos hospitais em macas, etc, etc. E, portanto, se tivermos as duas infecções ao mesmo tempo, que vamos ter, mas temos que tentar minimizar, pelo menos aquela que já conseguimos minimizar através de uma vacina. Obrigado, importante recomendação. Carla, não sei se queres complementar com algum ponto. Vou só complementar que me parece que realmente a resposta é que temos que ter muito respeito por este vírus. As coisas correram bem em Portugal, correram bem porque vimos uma reestruturação até a nível dos serviços muito elevada, que agora temos que equilibrar o barco. Os chamados não-Covid são também vítimas da Covid, portanto a chamada até mortalidade ou outro tipo de problemas de saúde ou de adiamento de consultas, de cirurgias, etc. E portanto houve em Portugal um cenário relativamente positivo, mas os tais 5 milhões, os tais 330 mil, etc., que já se falou aqui hoje, penso que realmente não é uma questão de histerismo dos mídias, ou seja lá o que for, é realmente um problema de saúde pública grave, e que nós temos que, obviamente houve uma reação muito forte, agora estamos a procurar equilibrar e é neste equilíbrio que nós vamos conseguir passar e aprender o melhor possível para outras situações. Obrigado, Carla. A pergunta que segue, eu gostava de lançar aqui mais às pessoas da área da inovação e da área da economia, e tem a ver com, eu vou lê-la, assistimos ao vivo e a cores à reconversão de unidades fabris para o fabrico de EPIs e essa extraordinária aventura que tem sido a concepção, produção e, quiçá, exportação de um ventilador português. Será que devemos, como país, equacionar um apoio estratégico a uma emergente indústria da saúde em Portugal, nomeadamente de dispositivos médicos? Existe um futuro para esta indústria em Portugal? Pedro Oliveira, se calhar começava por ti, e vou pedir para serem muito breves, que temos mais 8 minutos para fechar a conferência. A vossa opinião sobre o potencial de uma indústria nova de exportação na área da saúde em Portugal, sobretudo sabendo também que não podemos depender da China e que, portanto, vamos ter que ter alguma resiliência interna. Não, eu acho que foi muito interessante o que começou imediatamente a acontecer de adaptação de muitas empresas a esta nova realidade. Empresas industriais que produziam outras coisas e depois começaram a produzir viseiras, quer dizer, grandes e pequenas empresas, todas elas a adaptarem-se. Aconteceram imensas coisas ao nível da restauração. Restaurantes que nunca tinham pensado em ser em takeaway, de repente passaram a selo, passaram a apresentar sistemas de encomendas online, pagamentos online. Eu acompanhei uma empresa do Porto, a Last to Ticket, que era uma empresa de venda de bilhetes para eventos, que naturalmente no dia em que percebeu que não havia eventos tão depressa, tornou-se uma empresa de encomendar comida online. E portanto toda essa adaptação foi particularmente interessante e é particularmente importante. A questão dos ventiladores, por acaso, é uma que eu tenho estudado mais ou menos bem e acho que é um risco, confesso, porque ao princípio parecia uma ideia muito boa, mas depois eu percebi que havia 110 esforços de ventiladores que eu conheça,
um pouco, e certamente há muitos mais, um pouco por todo lado, e portanto é claramente algo em que vamos ter muita concorrência, em que as grandes empresas também entraram e portanto vai haver ventiladores para todos. Eu acho que aqui o grande desafio é aquilo que a Céu referiu ao princípio, quer dizer, com o 11 de setembro nós não deixámos de voar e o terrorismo também não acabou e portanto nós temos mesmo é que nos adaptar, não é? E hoje já achamos com total normalidade termos que ser completamente revistados nos aeroportos. Eu acho que é isso que vai acontecer e acho que todas as empresas vão ajudar a que isso aconteça. Que é, certamente o vírus vai continuar a viver entre nós, o que nós temos é que ser capaz de lidar com ele e tentar evitar outra vez este lockdown total que fizemos em muitos países e que é perigoso para a economia, como sabemos. E, portanto, acho que é uma ótima oportunidade para aprendermos a lidar com o vírus e as empresas de todos os setores podem aqui dar uma contribuição muito importante. Pedro, Céu, eu dou-vos alguns minutos se quiserem para pôr aqui alguma, se acharem muito importante, porque eu tinha ainda mais uma pergunta que chegou agora e que eu gostava de fazer, mas não sei se têm mais algum ponto que gostassem de acrescentar sobre este ponto. Eu respondo rapidamente. Sim, se for política industrial, não se for política da saúde. Qualquer coisa que seja feita, a reconversão da indústria para fora, tem que ser pensada em termos de ganhar escala e de funcionar lá fora, tendo em conta que muitos outros países vão querer estar a fazer o mesmo também. E, portanto, as questões de concorrência vão ser importantes aqui. É uma discussão que podemos ter depois, mais tarde, do outro lado, mas a mensagem é, sim, se for através de política industrial, não se for através de política de saúde. Selva, para terminar? Eu concordo com o que disseram os Pedros. E aquilo que eu acho que também devemos ter em consideração é que nós a questão da inovação tecnológica. Nós falamos em fintech, em agrotech, ou seja, tudo com tecnologia. Como é que nós conseguimos trazer a tecnologia para aquilo que já estamos a fazer? Portanto, assentar as coisas naquilo que são os setores tradicionais da indústria portuguesa, portanto, e essa conversão da parte do têxtil foi fácil, porque o têxtil é uma coisa que nós já fazíamos. Desenrascar é outra coisa que fazemos bem, provámos mais uma vez que conseguimos fazê-lo. Então agora, como é que conseguimos escalar isto no mundo do século XXI? Portanto, como é que nós conseguimos pôr a tecnologia em cima disto e como é que conseguimos trazer a inovação e a universidade para aquilo que são as áreas-chave do futuro? Porque como o Pedro Pita Barros disse, portanto, vamos ter muita concorrência. E aqui há um outro fator que eu considero que de facto é fundamental, e que foi também referido pelo Pedro Oliveira, que é a questão das plataformas de distribuição. Portanto, o que se alterou muito foi a forma como nós interagimos com o que consumimos e, portanto, as plataformas de distribuição são chave. E como é que nós conseguimos escalar isto para tecnologias boas? Obrigado, Céu. Eu tenho aqui mais uma pergunta que eu vou deixá-la aqui ao Miguel Guimarães, que é uma pergunta um bocadinho polémica, mas vou deixá-la. A Céu, Mateus, quando estava a falar do Serviço Nacional de Saúde, referiu as dificuldades, que havia muita infraestrutura, mas que depois, com a questão dos múltiplos contratos, havia poucos médicos disponíveis. E eu tenho aqui uma pergunta que diz respeito a isto, eu vou ler, diz: gostaria de questionar os palestrantes, eu vou só dar esta palavra aqui ao Miguel para responder, sobre os riscos de contágio devido à acumulação de locais de trabalho pelos profissionais de saúde, que eu acho que tem a ver com isto, tem a ver com esta, no fundo, pessoas estão a trabalhar em vários lugares e depois às tantas não têm capacidade de resposta. A pergunta segue: será esta a oportunidade para terminar com essa pandemia? Eu punha-lhe a pergunta de outra forma, que é, dado este ponto que foi levantado, que é, nestas situações de urgência, às vezes, portanto, temos a infraestrutura e faltam os médicos, como é que resolvemos esta situação em Portugal? E eu tenho 3 minutos no máximo para concluir, para me dar uma resposta a esta pergunta difícil e complicada. Obrigado. A pergunta de facto não é uma pergunta fácil, é quase como a história dos ventiladores. Eu tinha aqui uma nota para os ventiladores, mas já não vou dizer. Mas só vou dizer isto: nós em Portugal temos apenas uma empresa que tem certificação a nível internacional para poder produzir ventiladores, que são as empresas com capacidade para produzir dispositivos médicos classe 2A, que é a classe em questão, incluídos os ventiladores. Portanto, a ideia que há 100 empresas, 100 projetos, 100 não sei o quê, de facto, isso é uma questão que... Mas enfim, mas isso agora não interessa. A questão que é colocada é uma questão importante. Eu não julgo que os médicos, os enfermeiros e os outros profissionais, e é curioso, quando se fala sempre de médicos, aqui já nunca se diz os médicos e os enfermeiros, mas há tantos ou mais enfermeiros a trabalhar no setor público e privado do que médicos, mas enfim, mas pronto, é uma questão tradicional, uma questão clássica.
Eu julgo que a questão não é essa. Eu não estou em crer que os médicos e enfermeiros que estão a trabalhar que levem as infecções de um lado para o outro. Porque, apesar de tudo, quer os médicos, quer os enfermeiros, protegem-se e sabem se proteger. É verdade que são aqueles mais expostos. Eu não tenho dúvidas que, ao estar aqui onde estou hoje, estou mais exposto do que qualquer um de vocês que está em casa ou que está na universidade. Porquê? Porque eu estou num hospital que tem não sei quantas dezenas de doentes infectados com Covid, que tem uma urgência aberta para uma população geral e estou a ver pessoas que vêm de todo lado. Mas, quem coloca esta pergunta, ainda bem que a coloca, porque nós o que temos que começar a fazer é ter a possibilidade das pessoas poderem optar com tranquilidade trabalhar apenas num sítio ou noutro. E isto significa que Portugal, que está de corpo inteiro na Europa, vai ter que ter capacidade de concorrência, quer com os países que nos rodeiam, quer com o setor privado. Porque, repare bem, Daniel, porque é que os médicos trabalham também no setor privado? Para complementar aquilo que são as péssimas remunerações que têm no setor público. Porque é que o Ministério da Saúde não aceita, e não é este Ministério da Saúde, já vem dos ministros anteriores, que a possibilidade que os médicos podiam ter de trabalhar em dedicação exclusiva, ou seja, poderem optar por trabalhar em dedicação exclusiva, não nos é dada pelo Estado. O Estado deixou de ter disponível a dedicação exclusiva para os profissionais de saúde, para os médicos, mas para os enfermeiros penso que também nunca teve. E, portanto, eu acho que esse caminho é um caminho importante. Isto significa valorizar os profissionais de saúde. E esta é que é a questão essencial, porque nós, em muitas matérias, até estamos bem na Europa, mas no que diz respeito à valorização dos profissionais de saúde, eu diria que nós somos o país pior da Europa, se excluirmos daqui os países da chamada Europa do Leste, porque aí, de facto, as condições são diferentes. Na Europa Ocidental, nós estamos no fim. E, portanto, esta é uma boa altura para nós revermos isso e, no fundo, ir de encontro um pouco àquilo que a pessoa que colocou a pergunta diz. Agora, não é para as pessoas trabalharem em 2 ou mais sítios que transportam infecções de um lado para o outro. Isso acontece também quando nós nos deslocamos de um lugar para o outro e se as regras de higienização, as regras definidas pela DGS forem seguidas, a probabilidade das pessoas se infectarem é muitíssimo mais baixa. Muitíssimo obrigado a todos os participantes, obrigado a quem esteve em casa a ouvir-nos e a ouvir tantas opiniões tão importantes sobre aquilo que se deve fazer na saúde. Eu gosto de fazer um sumário sempre que faço no moderador e referiria aqui 4 ou 5 pontos que para mim tirei disto. O primeiro é a questão do medo. É a questão do medo que chegou com as imagens da Itália e com as imagens da Espanha, mas que é fundamental conseguirmos ultrapassar e que é possível conseguirmos ultrapassar. A metáfora usada sobre o 11 de setembro é talvez a mais interessante, que numa altura, quando vimos os aviões a explodir, se calhar muitos de nós não voltámos a achar que íamos entrar num avião, e hoje vivemos essa realidade e mostra que, de facto, é possível ultrapassar estas questões, é preciso ultrapassar o medo e é preciso novas medidas. Por outro lado, a questão da forma como ultrapassámos a pandemia. Por um lado, as palavras do Miguel Guimarães, o humanismo e a solidariedade dos portugueses, mas também a capacidade que o Sistema Nacional de Saúde teve para se reorganizar, para se inovar, para conseguir consultas à distância, para pôr os doentes no centro, como foi aqui dito, e esta capacidade que o Sistema Nacional de Saúde teve, não só do ponto de vista dos médicos, e mais uma vez, a primeira palavra é para eles e para os profissionais de saúde, para os enfermeiros, mas também para a forma do próprio sistema se organizar, e não só se organizar, como trabalhar bem com o setor privado e ter com o setor privado uma relação que é uma relação de transparência, uma relação de honestidade e que assegurou que em conjunto estes dois setores a trabalhar em conjunto conseguiram uma proeza extraordinária, o tal milagre português de que se falou anteriormente. Ao mesmo tempo, eu acho que o desafio aqui é, se conseguimos trabalhar juntos perante uma crise, porque é que não conseguimos trabalhar juntos e trabalhar melhor depois da crise? Aqui acho que, mais uma vez, este humanismo e a solidariedade portuguesa que tendem a surgir nas crises e a fazer-nos superar-nos a nós próprios nas crises, se calhar já era a altura de conseguirmos que depois das crises conseguíssemos continuar a trabalhar melhor e continuar a chegar mais longe. E ficou aqui, eu acho, que o desejo de todos para que isso fosse assim. Uma palavra também para a inovação, para o papel fundamental que esta pandemia teve para trazer novas ideias e novas formas de estar na inovação, que exige, que passa por também estarmos do lado dos doentes e aprender com aquilo que os pacientes dizem,
mas também com o esforço para desenvolver uma vacina. Foi aqui dito que havia inovação nos ventiladores, até se foi aqui falado da possibilidade de Portugal se tornar um país com capacidade de estar neste setor, mas também foi aqui dito que esta corrida para chegar à vacina é a forma mais eficaz para lá chegar e que se calhar vai gerar algum desperdício, mas que esta pressão vai conseguir ter mais resultados. Sobre as empresas, claramente uma nova versão de estar e sobretudo um foco no cuidado com os colaboradores, mas uma ideia nova que foi lançada aqui é esta prioridade para aquilo que se chama a continuidade de negócio. As empresas têm que pensar não só como é que vivem, mas também como é que sobrevivem no caso de haver situações destas. E, portanto, este foco na continuidade de negócio vai certamente gerar uma nova forma de estar de muitas das empresas e vai gerar novas formas de definir competitividade, para além, obviamente, de tirar partido do teletrabalho, de menos recursos em viagens e todas as mudanças. Por último, as boas notícias. A ideia de que Portugal tem, de facto, uma capacidade para conseguir conviver com o vírus neste novo normal. A capacidade de estar, a capacidade, a solidariedade e o humanismo dos portugueses, a capacidade de cumprir as regras, tudo isto faz-nos pensar, a capacidade de inovar, faz-nos pensar que até haver uma vacina vamos conseguir estar e fazer funcionar a nossa economia. Algumas recomendações importantes. A recomendação sobre a saúde mental e a necessidade de assegurar que estar em casa confinado não é só resistir ao vírus, mas que vai ter impacto na saúde mental e isto terá impacto sobre as empresas e sobre a saúde pública, mas também a ideia de que é muito importante assegurar uma vacina forte contra a gripe, porque o Serviço Nacional de Saúde, se conseguirá resistir a uma segunda vaga do coronavírus, será muito mais difícil fazê-lo se ela coincidir com uma grande vaga da gripe. Saíram daqui ideias importantes, saiu daqui sobretudo uma confiança que é importante termos, é que e vou voltar a usar as duas palavras mais importantes disto, este humanismo e esta solidariedade que define os portugueses em altura de crise, vai nos permitir assegurar que até haver uma vacina, vamos conseguir conviver, dançar com o vírus e voltar a uma vida que, não sendo normal, será certamente um novo normal, em que a economia vai funcionar e em que a esperança vai voltar e em que o medo vai desaparecer. Eu acho que os votos de todos os que estiveram neste painel ficam aqui e nós vamos acabar aqui, agradecer a todos os participantes e juntar-nos aqui para a semana numa nova conferência. Muito obrigado a todos, do fundo do coração, pela vossa participação. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado.